Olá e Feliz Natal! Eu sou Lynn Hilton Wilson. Sou Jack Welch. Feliz Natal. Estamos empolgados para discutirmos hoje os 4 capítulos do Novo Testamento que abordam o nascimento do Senhor e também 4 partes do livro de Mórmon que falam da narrativa natalina. Convido nossos leitores, que passaram um ano maravilhoso estudando o livro de Mórmon conosco, a aproveitarem a última semana para procurar tudo o que puderem encontrar no livro de Mórmon, que relacione o nascimento de Jesus. Reúnam o que aprenderam em partes e como aprenderam sobre isso. O livro de Mórmon geralmente não é uma parte importante de nossa celebração de Natal, porque nos baseamos principalmente na Bíblia. Mas o livro de Mórmon deveria se tornar, creio eu, uma parte maior de nosso reconhecimento e celebração de Jesus. Afinal de contas, o livro de Mórmon é um testemunho de Jesus Cristo, e seu nascimento é uma grande parte disso. E somos muito abençoados por termos esses textos. Por que não começamos com Lucas? Porque essa é a mais familiar das histórias. Lucas é o evangelho que tem Maria como personagem principal e descreve o nascimento. Mateus chega cerca de 1 ano depois e fala sobre a criança. Os relatos foram conectados por São Francisco de Assis numa única missa. Eles descrevem partes diferentes da história do Natal. E como esses relatos foram reunidos, há maneiras de reconciliá-los em certos níveis. Por exemplo, a concordância entre Mateus e Lucas em alguns dos pontos mais importantes. Os anjos estão envolvidos, tanto no relato de Mateus quanto no de Lucas. Mas os anjos estão fazendo coisas diferentes. São anjos diferentes. Sim, é isso mesmo. E o único anjo em Mateus fala com José ou aparece em um sonho para ele. Em Lucas é o anjo que aparece para Maria, o que está certo. Bem, talvez ambos sejam. É claro, sim, claro. Tanto Mateus quanto Lucas falam sobre as profecias do Velho Testamento. Sendo cumpridas. Mas eles mencionam profecias diferentes. E isso se deve em parte ao fato de que em Mateus está tentando mostrar que Jesus era o grande rei, ele é davídico. Ele detém o poder e substituirá ou ameaçará Herodes, nascido na cidade de Davi, Belém, e muitas outras coisas que realmente lidam com a natureza real de Jesus Cristo, o Rei do Céu. Lucas, por outro lado, gosta de associar Jesus aos pastores e às pessoas humildes. E Jesus diz: "Eu sou o bom pastor." Os pastores eram desprezados, apesar de sua importância. Na Roma imperial e no mundo judaico, as profissões possuíam diferentes status. Havia quem os considerasse desonestos, pois permitiam que suas ovelhas adentrassem em propriedades alheias. Por isso, não era aceita sua palavra em tribunal. E, além disso, os pastores eram impuros, porque estavam no campo o tempo todo. Assim, os pastores eram os mais humildes da classe entre todo o povo. A menor classe na época de Jesus. É por isso que ele é o bom pastor. Eles o viam como o mais humilde dos humildes. Mas ele sabe como liderar e chamar seu povo. Há mais uma coisa que ambos os evangelhos, Mateus e Lucas, descrevem: que Maria era virgem e que a criança é divina. E que seu pai é Deus. Ele é literalmente o Filho de Deus desde o nascimento. O ponto de debate teológico em muitas tradições religiosas é se ele se tornou o Filho de Deus na ressurreição, na transfiguração ou talvez em outra ocasião. Mas os relatos dos evangelhos de Mateus e Lucas dizem que ele era divino desde o nascimento. Sim, e isso não deve ser ignorado. E finalmente outra coisa, o nome de Jesus. Como Jesus recebeu seu nome de acordo com Lucas? Bem, o anjo Gabriel diz a Maria, e no Evangelho de Mateus, o anjo que o visita diz a José. Portanto, temos continuidade nesses dois. Portanto, Maria e José foram informados e instruídos de forma independente. E que o nome dessa criança seria Jesus. Agora, será que soava como Jesus?
Antes de mais nada, o próprio nome em hebraico, Yeshua, salva ou salve agora ou salve o povo. Há muitas maneiras diferentes de traduzi-lo, mas é a ideia de que ele será um salvador. E para esclarecer as pessoas, o nome Jesus é uma palavra grega. Como Jesus pode ser chamado de Jesus em vez de Josué? Bem, Josué seria seu nome em hebraico. E a maioria das pessoas em Israel naquela época falavam um dialeto aramaico que haviam adquirido na Babilônia. E Josué e Yeshua ainda é uma continuação do antigo hebraico ou aramaico, mas veja que aqui ele é escrito em grego e não aramaico como Jesus. É isso mesmo. E se alguém pegasse uma cópia da Septuaginta, o Velho Testamento grego, o livro de Josué seria chamado de livro de Jesus. Mas veja alguns desses paralelos. Josué nasceu no Egito, e é claro, o Senhor nasceu no mundo, que simboliza o Egito, e ele foi chamado do Egito e tirado do Egito, assim como Josué. Josué passou pelos 40 anos de purificação no deserto egípcio. Enquanto Egito, ao passo que nosso Salvador teve um período de 40 dias de purificação com o Espírito no deserto, após o qual foi tentado pelo diabo. Josué defendeu o plano de entrar na Terra Prometida. Ele foi um dos 2 espiões que realmente disseram, vamos. E é claro, somos informados na Pérola de Grande Valor, o livro de Moisés, capítulo 4, que nosso Salvador, Jesus Cristo, defendeu o plano do Pai. E eu continuo, sabendo que ele foi nomeado o sucessor de Moisés e então também o sucessor do Pai. Ele guiou os filhos de Israel até a terra prometida, assim como Cristo conduzirá a humanidade. Josué conquistou muitos dos inimigos de Israel. E Cristo derrotará o maior inimigo de toda a justiça e de todos os inimigos de Israel e do mundo, que é Satanás. Josué distribuiu as terras prometidas e Cristo distribuirá as terras prometidas. Josué estabeleceu a paz na terra. Ele se tornou sumo sacerdote e juiz, além de profeta. E, é claro, nosso Salvador estabelece o governo de paz, reina em paz, e é nosso profeta, sumo sacerdote e juiz. Então, você diria que Josué foi um tipo e uma sombra de Jesus Cristo? É exatamente isso que eu diria. Sim. Não acho que os anjos tenham lhe dado esse nome por esse motivo. A nomeação é um ótimo exemplo de como essas pequenas histórias da Natividade, apenas 2 evangelhos e 2 histórias, fazem a ponte entre o Velho e o Novo Testamento. Os relatos de Mateus e Lucas capturam histórias da antiga lei com maestria e mostram como elas são cumpridas na nova lei em nosso Salvador. Lucas começa dizendo, eu não estava lá, vou apenas entrevistar as testemunhas oculares, e ele é o único a nos dar a perspectiva de Maria. Acho que uma das pessoas que ele entrevistou pode ter sido Maria, porque Lucas é companheiro de Paulo quando eles estavam morando em Éfeso. E a história diz que Maria se mudou para Éfeso com o apóstolo João. Portanto, talvez ele tenha entrevistado alguns como testemunhas oculares e seja o único a nos contar sobre o nascimento de Maria e como ela está se sentindo. Gosto de como Lucas começa no templo. Temos um sacerdote e uma sacerdotisa no templo. E temos visitas de anjos no templo. E, no entanto, esse é o templo de Herodes. Esse não é um lugar justo. Os sacerdotes se reuniam antes do nascer do sol. E, mais uma vez, todas as noites, para então ali lançarem suas sortes e receber uma designação. Havia cerca de 8 designações que eram emitidas todas as manhãs. Uma delas era feita uma vez em sua vida, era acender o altar de incenso. E nos é dito que finalmente chegou a vez de Zacarias ter essa oportunidade. E enquanto ele estava lá, no templo realizando essa tarefa que vinha sendo realizada desde o tempo do tabernáculo de Moisés, o anjo Gabriel vem até ele. E temos esse belo anúncio de João Batista. Acho que a enunciação de João Batista tem um paralelo com a de Jesus. E acho que Lucas se esforçou muito para deixar isso claro. Vou dar apenas alguns exemplos. Lucas contará a história de Zacarias vendo o anjo Gabriel. E depois, ele conta a história de Maria vendo o anjo Gabriel.
Somos informados de que a visão de Zacarias, o anjo Gabriel, não foi acreditada e ele foi feito mudo. No relato de Maria, ela questiona e depois acredita e se submete. Sempre que há um paralelo, a enunciação de Jesus é mostrada como um pouco melhor, um pouco mais poderosa, e eu vejo Zacarias e Isabel como sósias perfeitos do Antigo Testamento. Você sabe, temos uma mulher estéril, Saria, Rebeca, Raquel, você sabe, e então temos os descendentes íntegros de Arão. O texto diz que ambos são íntegros e vivem os mandamentos, esses sósias proféticos perfeitos do Velho Testamento. E, em contraste, temos o Salvador, e ele é sempre descrito um pouco melhor. E assim como as belas colunas gregas e o Partenon ou algo assim, os escritos de Lucas são organizados de forma paralela. E ele está mostrando o profeta do Velho Testamento como um sósia e depois o exemplo de nosso Salvador um pouco melhor. E há mais palavras e mais ênfase. Algumas das histórias do Velho Testamento podem ser um exemplo de como falamos sobre prefigurar simbolicamente nosso Salvador, porque havia outras enunciações. Além dessa do anjo Gabriel, temos Ismael em Gênesis e Isaque. Temos Sansão, bem como nosso Salvador. Também me emociona o fato de que parte da mensagem do anjo Gabriel cita Malaquias. Além de citar Isaías, ele diz no versículo 17 de Lucas 1 que está lá para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, para habilitar ao Senhor um povo preparado. Isso não se parece com Malaquias, mas há algumas sobreposições. E lemos a mesma coisa, é claro, quando o anjo Moroni chega a Joseph Smith. E acho que também é interessante notar, nesse contexto, que a profecia de Malaquias, em hebraico a palavra para mensageiro é Malaquias. Meu mensageiro. E assim, aqui temos a profecia de Malaquias, falando sobre a vinda de alguém que voltaria o coração dos filhos para os pais e dos pais para os filhos para preparar um caminho. E isso acontecerá não apenas com a vinda de Jesus, mas também a vinda do livro de Mórmon. Malaquias será citado por Moroni. Tudo isso é uma preparação para a segunda vinda de Jesus. Vocês sabem, o mundo antigo tinha casamentos arranjados. E em nossos textos judaicos, esses casamentos eram arranjados muito cedo. No mundo romano, casamentos poderiam ocorrer aos 10 anos. Já os judeus preferiam esperar até os 12 anos e meio. Havia, porém, vários casos de uniões antes dessa idade. Se não estivesse noivo ou noiva aos 12 anos e meio, o pai não escolheria o parceiro. Assim, a maioria dos casamentos era arranjada antes do aniversário de 12 anos e meio da filha, porque então ela era considerada adulta. Portanto, presumimos que Maria era muito jovem no início da adolescência, mas ainda não havia se casado. No início do livro de Lucas, somos informados de que não apenas o anjo Gabriel a visita, mas ela também vai visitar seus primos. E essa bela experiência provavelmente estava ligada a uma das peregrinações, porque nunca se permitiria que uma menina de 12, 13, 14 anos de idade caminhasse sozinha pelo território inimigo por dias e dias. Isso simplesmente não se encaixava no mundo romano. Ela provavelmente fazia parte de uma caravana da Galileia até o templo, seja em uma das 3 festas de peregrinação do ano, Páscoa, Pentecostes ou Festa dos Tabernáculos. Não sei, mas ela provavelmente fazia parte de uma caravana, mas parece. Zacarias e Isabel viviam perto do templo, o que facilitava suas tarefas. Disseram que moravam nas montanhas da Judéia. Portanto, é perto do templo, e eles passaram 3 meses maravilhosos lá, apoiando um ao outro, edificando um ao outro, testemunhando, fortalecendo-se, o que me deixa muito grata, porque quando Maria voltar, não saberá que há. Há uma situação difícil lá. E Lucas não fala sobre o possível divórcio nem nada. Ele apenas fala sobre o fato de ela ainda ser virgem. Quando eles saem de Nazaré para descer para
a contagem para o censo que será feito. E Lucas é muito cuidadoso em sua história e ele fala sobre César Augusto, mas acho que a razão pela qual ele está justapondo e o mundo greco-romano contra o rei judaico, o Messias, é porque ele quer fazer alguns paralelos aqui. César Augusto, você sabe, era o filho adotivo de Júlio César, e quando subiu ao trono, ele disse: "Gostaria de endeusar meu pai adotivo, Júlio César, e assim colocarei em minhas moedas o título de Filho de Deus." E como ele interrompeu os anos e anos de guerras civis, ele se autodenominou. César Augusto se autodenominou o Príncipe da Paz. E então, no calendário de Augusto, ele mudou o calendário para começar no ano de seu nascimento. E vejam todos os paralelos aqui com Cristo. Sabe, sinto que Lucas está tentando nos fazer olhar para esses dois, os reis mundanos versus o rei dos reis. Assim, Mateus se torna discípulo de Jesus Cristo depois que Jesus começa seu ministério. Portanto, muitos desses eventos que aconteceram anteriormente, Mateus não saberia muito a respeito, nem mesmo pensou em perguntar. Portanto, ele não descreve nenhum desses antecedentes. Não, ele começa cerca de 1 ano depois. Mateus estava centrado na Galileia. Portanto, para ele, o interesse é política, o mundo dos impostos, dos reis e dos governantes, das nações e tudo mais. E é claro que ele sabe que Jesus, o Salvador, tem de ser descendente do rei Davi. Porque há profecias e visões de que os antepassados de Davi viram que uma árvore se levantaria do tronco de Jessé. E há muitas profecias sobre Jesus vindo de Belém e como isso vai funcionar. Bem, acho interessante que até mesmo a genealogia de Mateus remonta a Davi. Ela não vai na mesma direção. Na verdade, adoro a maneira como ele começa sua genealogia. Mateus 1:1, o livro das gerações, que é o livro de Gênesis, se vamos lê-lo em hebraico, sabe? Então ele está fazendo esses paralelos entre o Velho Testamento desde a primeira linha. Mas Mateus começa com a genealogia. Lucas não. Ele começa no templo com os anúncios. E na genealogia de Mateus, ele manipula esses números, o que era feito com frequência no mundo antigo. E no mundo antigo, você só tinha a genealogia do patriarca, a linha masculina. Era apenas dessa linhagem que fazia um registro. E ele afirma que há 14 gerações passadas. De Abraão até Davi, de Davi para a Babilônia e da Babilônia para Cristo. Há 3 conjuntos de 14 anos. 3 grupos de 14, mas na verdade, um tem 750 anos e o outro 400 anos. Assim, presume-se que não eram 14, mas ele enfatiza esse número. Além disso, em todo o seu evangelho, ele cita constantemente as escrituras antigas. Ele menciona especificamente 14 vezes que isso foi feito para cumprir profecias, como a cura de cegos e similares. Então ele ama o número 14. É interessante que 14 é 7 mais 7, então é totalmente completo. Mas há outra coisa que é chamada de ortografia hebraica. Como eles não usam números, usam letras do alfabeto para os números. Assim, o nome de cada pessoa se tornou uma adição numérica. E eles escreveram Davi inicialmente como DVD e mais tarde como DWD. Mas em ambas as vezes, se você somasse os números que lhes foram atribuídos naquele momento, Davi representava o número 14. Assim, usamos certos números para estrelas do basquete e coisas assim. Eles usam seus números de reis para se tornarem números importantes. Portanto, tanto com nomes quanto com números, ele mostra que Davi é a linhagem do Messias. Mas Mateus também. Lá tem algumas mulheres na lista. Isso não é fascinante? Há 4 delas, e você vê quem são elas. Raabe, a prostituta, e Temar, que teve um relacionamento adúltero com seu sogro. Quero dizer, são circunstâncias únicas e desafiadoras. Agora, eu gostaria de dar um passo atrás e dizer que não sabemos o que Raabe realmente fez. Ela pode ter sido alguém que trabalhava na taberna ou algo assim.
Não sei. Não sabemos qual era a motivação total de Tamar em seu relacionamento para tentar, em certa altura, ter um filho com Judá. Mas o ponto principal é que cada uma delas está em uma posição única, e Maria e José também estavam. Portanto, as 4 mulheres que ele escolhe enfatizar são interessantes, porque uma delas é Ruth. Você se lembra que Ruth é a moabita adotada na tribo? Portanto, não temos apenas uma linha clara de Abraão, mas também mostramos que, ajudando nessa linha, há pessoas que são adotadas. E na genealogia relatada? Na genealogia de Mateus, há espaço para o futuro dos gentios no cristianismo, assim como vemos na genealogia de Lucas, que está logo antes do batismo, enquanto Lucas organiza sua genealogia em torno do número 7. E ele tem 77 nomes, e cada 7º é uma pessoa importante. Davi tem 42. E então, na genealogia de Lucas, ela volta para o Filho de Deus. Ela remonta a Adão, a todos nós. E depois, no batismo, Jesus é anunciado como o Filho de Deus. Então, Lucas usa sua genealogia para dar testemunho paralelo ao batismo. E Mateus usa sua genealogia para dar testemunho de que Jesus é davídico. São genealogias distintas, é verdade, mas era comum no passado se relacionarem com linhas diferentes. Portanto, o que vemos aqui é que as pessoas, muito antes do nascimento de Jesus, viram maneiras pelas quais esses fatores entrariam em jogo quando o Filho de Deus nascesse. E quando isso finalmente aconteceu e as pessoas souberam que havia acontecido, elas puderam, então, extrair desses textos significados e símbolos. E esses tipos e sombras para ajudá-los a apreciar e reconhecer o que havia acontecido. Portanto, se quisermos abordar apenas alguns desses pontos do livro de Mórmon, vamos mencionar alguns e deixar as pessoas explorarem. Alguns deles são perfeitamente óbvios e outros já falamos sobre eles durante lições do Vem e Segue-me este ano. Por exemplo, Samuel, o Lamanita. Esse é um bom lugar para começar. Em Elamã, capítulo 14, e onde o sinal do nascimento de Jesus é profetizado. E você se lembra de Samuel, o Lamanita? Dizendo que isso ocorrerá dentro de 5 anos. E falando sobre os sinais que seriam vistos quando o Salvador nascesse. Portanto, isso se relaciona especialmente com Mateus, que conta a história da estrela e dos sábios seguindo a estrela. Mas o ponto é que há sinais no céu em seu nascimento, sinais no céu em sua morte. Sinais no céu no velho mundo e no novo mundo, acho que é muito consistente. E nós temos, como mencionamos anteriormente, Samuel, o Lamanita, citando profecias anteriores de Zenos, mas por Zenoque. E juntando tudo isso, Isaías tem algumas coisas a dizer das quais Samuel está ciente. E assim, os nefitas também fizeram o que os judeus fizeram em Israel, passando pelo que eles passaram. Sabiam que o Messias viria, mas quando e como o reconhecer? Sim, então eles examinaram suas escrituras e retiraram os versículos que se referiam especificamente a isso. E no mundo antigo, esse texto era chamado de Salmos de Salomão. E aqui sabemos que eles estão pesquisando porque há todas essas referências não apenas a Samuel, o Lamanita, mas também ao rei Benjamim, Mosias 3. Lembre que o anjo, o Senhor, veio até ele e lhe deu algumas informações sobre o nascimento. Geralmente começamos pensando em Nef, sua visão da Virgem e do nascimento, Maria e o nascimento de Jesus. Mas Nef não nos dá muito em termos de contexto histórico para isso. Benjamin nos dá mais sobre isso. E ele diz que isso veio de um anjo, que é a mesma fonte de informação de Maria e de José. Isso, é claro, foi cerca de 120 anos antes do nascimento de Jesus, quando Benjamin recebeu essa informação. Tim,
Então, o anjo está lhe dizendo que o Salvador vai nascer e ele diz: "E ele chamar-se-á Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Pai dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas desde o princípio, e sua mãe chamar-se-á E Maria." se houvesse alguma dúvida, se o Messias viria adulto como um anjo do céu ou nasceria como um mortal? Essa revelação certamente esclareceu isso. E é claro, também temos Isaías 7. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. O que hoje em dia é mal interpretado pelos estudiosos e se refere apenas à esposa de Isaías ou algo assim. Mas acreditamos que essa foi uma das escrituras atribuídas aos nossos salvadores. Sim, como isso deixa bem claro. Você tem outra que ama? Bem, outro ponto que acho que vale a pena mencionar, porque as pessoas se perguntam por que comemoramos o Natal no final de dezembro, e é porque havia um grande festival em Roma chamado Saturnália, que acontecia após o solstício de inverno, o dia mais curto do ano. Portanto, a época mais escura e fora da escuridão, havia uma celebração. E muitas culturas antigas rezavam para trazer o sol de volta. Não continue se pondo para baixo. Não queremos perder o sol. Tragam a luz de volta ao mundo. E eles faziam grandes banquetes e fogueiras e comemoravam muito. Então, quando o cristianismo se tornou parte do Império Romano, nós conectamos esses dois. É isso mesmo. E um outro detalhe que talvez valha a pena ser considerado aqui. Como sabemos que o Natal se tornou um feriado de inverno. Há alguma maneira de descobrir quando Jesus nasceu? Se não foi durante a Saturnália romana, não podemos ser precisos. Mas sabemos pelo livro de Mórmon que Jesus viveu exatamente 33 anos e 4 dias. Porque foi nessa época que o sinal de sua morte foi dado. No início do 34º ano, no 4º dia, o sinal da morte de Jesus foi visto. No Novo Mundo, E sabemos que ele morreu na Páscoa de acordo com o texto bíblico. o Novo Testamento. A vida de Jesus durou 33 anos e 4 dias. Isso significa que ele provavelmente nasceu na primavera. E algumas pessoas apontaram esse fato para dizer: bem, pode ser por isso que os pastores estavam no campo cuidando de seus rebanhos, porque as ovelhas estavam parindo naquela época. Portanto, você precisava de ajuda à noite. Em vez de ficar em um celeiro durante o inverno, ou uma caverna, ou o que quer que estivessem usando. Essa é uma coisa que o livro de Mórmon pode lançar um pouco de luz sobre isso. Isso é muito interessante. Bem, para finalizar, gostaria de sugerir que aqui, ao celebrarmos o Natal, e podemos celebrá-lo em dezembro, porque sempre que Jesus nasceu no calendário, sabemos que essa foi uma época de grande júbilo e de boas novas, e até mesmo os anjos no céu estão se regozijando. Essa frase "boas novas" está em todo o livro de Mórmon, não é? Sim, e você pode procurá-la se fizer uma pesquisa. E eu fiz isso e encontrei boas novas 22 vezes no livro de Mórmon. Oh, isso é fabuloso. Agora, nem sempre se refere ao nascimento de Jesus, né? Mas essas boas novas do livro de Mórmon sempre se referem ao conhecimento da expiação de Jesus Cristo, o conhecimento de que ele vencerá a morte, o conhecimento de que ele é o Filho de Deus e nos ensinará em retidão, nos mostrará os caminhos da vida. E o livro de Mórmon é muito claro em nos ajudar não apenas a saber que Jesus era o Filho de Deus, mas o que devemos fazer para andar em seus caminhos e trilhar o caminho do convênio. O livro de Mórmon é um texto que realmente se concentra na natureza do convênio, natureza do progresso e de seguir em frente de acordo com o plano. E como já dissemos em outras aulas deste ano, essa palavra plano só é encontrada no livro de Mórmon.
O plano de felicidade, o plano de salvação, o plano de misericórdia, o plano de redenção, plano de justiça, é tudo a mesma coisa. Todos esses aspectos desse plano, o grande plano, e esse plano começou no mundo pré-mortal, quando Jesus se ofereceu como voluntário e disse: Eu irei e farei a tua vontade. E nós estávamos lá e dissemos: Nós o apoiaremos. Gritamos de alegria. E esse é o papel de apoio. Nosso apoio no Natal. Ainda estamos gritando de alegria e ainda estamos divulgando as boas novas. Espero que tudo isso ajude cada um de nós a ter um Natal muito feliz. Que as boas novas encham sua casa, sua vida e sua celebração. E podemos comemorar o Natal em todos os dias do ano, se quisermos. Oh, eu quero! E dar presentes e receber presentes e fazer do Natal não apenas um evento comercial, apenas compra as coisas, sabe, um evento. Mas o Natal deve ser a celebração de Cristo. E acho que celebramos Cristo pelo menos todo domingo. Como dissemos na última lição, com o sacramento. E quando renovamos nossos convênios com Ele, e Ele renova sua promessa, receberemos as maiores dádivas de todas, especialmente o dom da vida eterna. Um Feliz Natal para você, Lynn. Feliz Natal para você, Jack. Obrigada a você. E para toda a sua família. Com o menino Jesus. Que Deus os a abençoe, todos. pessoal. Feliz Natal a todos. Feliz Natal.